Olá, amigos! Estamos aqui com uma amiga nossa, a Isabel, enfermeira de Arco Verde, que tem um depoimento muito bonito pra gente. Bom dia, Isabel. Bom dia. Isabel, conta pra gente como é que foi o seu encontro com Chico Xavier. Eu fui a um casamento em Uberaba e foi no final da tarde. Eu estava de vestido longo e um casaco de pele porque estava muito frio. Uma das minhas primas que estava no casamento, ela queria muito ver Chico Xavier, que é a cidade onde ele tinha, o centro. E aí me arrastou, posso dizer assim, para esse lugar. Você saiu do casamento para ir para lá? Para lá. Então, arrumada para o casamento? Muito linda tava. Aí, quando eu cheguei lá, é um lugar simples. Sempre foi um lugar simples. E quando eu cheguei, estava no final, quase, da sessão dele. Ele estava já sentado, né? Então, a gente passava por ele dava uma benção. Tinha uma fila? Tinha uma fila. E depois era uma área grande, cheia de bancos de madeira, e as pessoas iam sentando. Quando eu fiquei na fila, eu comecei a me sentir mal, porque eu estava tão chique e o povo tão humilde naquela fila, que eu me senti mal. Eu achei assim, credo, não é que eu não queria estar lá, mas eu me senti como se eu tivesse chamando muita atenção. Faltando uma pessoa para eu passar, ele olhou para mim e falou assim: você não precisa ficar desse jeito, filha. Não precisa sofrer desse jeito. Todo mundo é igual. A capa é diferente, mas o interior e a alma são iguais. Ele percebeu que você estava constrangida. Tá. Eu fiquei assim, abismada. Falei, mas como ele sabe o que eu estou pensando? Aí ele me deu a bênção e eu fui me sentar. E lá eu vi depoimentos que me chocaram. Porque ele estava psicografando e cada carta que ele escrevia chamava a pessoa. Então falava o nome do filho ou da filha e a pessoa se identificava com a carta. Então isso me provou que não era uma farsa. Porque ninguém que estava lá... Vocês não faziam uma entrevista antes? Para dizer quem era você, nada disso? Não. Ele só dava bênção na entrada. Você não preenchia formulário, não, de jeito nada nenhum, disso? Não. O nosso formulário era na nossa cabeça. E a minha avó estava comigo também. E a minha avó sentou lá e ele, depois de um tempo, que ele não levantava o rosto quando ele estava ele ficava abaixado. Quando ele terminou, ele levantou o rosto e chamou minha avó. E falou para minha avó: você de novo? Mas essa é a última vez que você vai vir. Aí minha avó ficou apavorada, né? Aí você achou que ia morrer, né? Aí ele falou assim: não fique pensando coisas, você vai viver muito, mas você não vai precisar vir aqui me ver. Então, a partir daquele depoimento, ele não sabia nada da minha avó. Ele não perguntou nada para minha avó. Como ele lembrava que a minha avó tinha ido quando era jovem lá? Minha avó já tinha uns 60, 70 anos. Mas naquele momento eu pude perceber a verdade. E eu deixei de ser incrédulo. Então, a partir dali, eu comecei... Tem muita gente que acha a ideia interessante, mas ainda não... Não assimilou como uma verdade, né? Eu acho que vendo, presenciando aquilo, foi o que faltava para mim acreditar. Porque tem gente que nem vê. Nem isso. Né? Aí comecei a comprar livros espírita, comecei a fazer o evangelho espírita em casa. E aí a vida continuou bem. Passado depois de uns 5 anos, eu não lembro, eu voltei lá com a minha prima de novo. Aí o que... Não, mas estava vestida? Não, eu estava calça jeans, estava povão já, né? Estava normal. Aí eu passei, na hora que passa para cumprimentar ele, ele me olhou e falou assim: hoje você não está preocupada. Hoje você está tranquila. Mas é assim que tem que ser. Todo mundo é igual. Aí me deu a bênção e eu fui me sentar.
E aí ele... Ele lembrou de você 5 anos depois, mesmo tendo passado, sei lá, milhares de pessoas? Não, muita pessoa, não é verdade? E outra coisa, quantas pessoas também passaram, que nem eu, vestidinha bem. E você estava diferente, né? Entendeu? Então aquilo, eu percebi, ele tem um poder. Ele tem. Não é fictício aquilo, não. Não era uma fraude, né? Não. E lá, quando eu sentei e eu vi ele escrevendo, e uma carta me chamou muita atenção. Quando ele falou o nome de uma pessoa, era um menino, um moço, e citou na carta alguns detalhes que só a mãe dele sabia. Coisas pessoais. Aí a mãe dele levantou e foi buscar a carta. Quando a mãe dele pegou a carta, ele falou: leve isso para a polícia. E aí, naquela carta, estava escrito como ele tinha morrido. Tinha sido assassinado. O rapaz. O rapaz. Eu sei dessa história porque esse crime foi em Catanduva, onde a minha família morava. E aí solucionou esse caso com essa carta. As informações da carta. Com essa carta. Porque existe um quadro que já uma vez, já um juiz, né? Várias vezes então, ele ajudou. Acontecia com uma certa frequência. Frequência. Né? E aquilo, eu fiquei... E eu falei assim, como que uma pessoa consegue perceber que aquela carta é direcionada a você? Porque às vezes fala o nome da pessoa, mas não tem o sobrenome da pessoa. Então, Joãozinho, Manuel... Uma coisa muito geral, né? Entendeu? E aí, quando eu vi aquilo, a mãe chorando, e depois ela comentou, porque eles não lêem as cartas. Não é exposto. Não lê para todo mundo, não. É só o nome da pessoa. Então, aquilo, eu fiquei, assim, apaixonada, sinceramente. Porque tem algumas cartas psicografadas que elas são muito genéricas. Tem, né? Tem pessoas que olham e só falam assim, mamãezinha, eu estou muito bem, não tem detalhes. Então, não dá para saber se é verdadeiro ou não. E depois disso, eu fui embora e vi, mas a minha tia, que tinha uma filha deficiente e estava muito mal e morreu, ela foi à procura de Chico Xavier para ver se tinha alguma luz. Ela estava perturbada, o marido dela ficou louco. Ela tratou dessa menina doente muito tempo? Muitos anos. De mocinha, ela morreu mocinha na cama. Ela era muito rica, tinha cinema, tinha teatro em Catanduva. E aí ela procurou várias pessoas, inclusive várias pessoas que iludiram ela por dinheiro para curar a filha. Para curar a filha, e nada aconteceu. Uma vez ela foi para os Estados Unidos, que tinha um curandeiro lá, e ela tinha um brilhante enorme, um anel no dedo. Ela deu esse brilhante para essa pessoa, e a pessoa garantiu que a filha iria levantar e andar. E nada aconteceu. Então, quando ela procurou Chico Xavier, a filha já tinha falecido. Mas ela estava desesperada. Por quê? Primeiro que o padrão dela caiu muito. Ela ficou... Perdeu tudo. E perdeu a filha. E quando ela chegou no centro, ela estava sentada, ela nem passou para receber a bênção. Ela já sentou no canto e ficou. Aí ele estava escrevendo e ele falou: Silvinha. Aí ela levantou na hora. Aí ela foi. Quando ela pegou a carta cheirava rosas. Olha. Rosas. E ela levou para a cadeira e começou a ler para ela. E aí depois ela contou para a gente que a menina explicava que estava bem, que tinha sido curada, que não tinha mais problema, que andava, falava, mas que percebeu que eles estavam sofrendo muito. Então, que era para eles pararem de sofrer, porque ela estava bem. E é para eles cuidarem dos filhos que restaram. E aí, ela mandou fazer na gráfica uma rosa com a mensagem Mas da a menina carta tinha detalhes pessoais? Tinha assim? tudo. Como ela passou o tempo na cama, o que ela perdeu.
Então era detalhe, o nome dos irmãos, eram detalhes que só ela sabia. Ninguém mais. E o que mais me chamou a atenção, que ela mandou reproduzir aquela carta em formato de rosa e cheirava a rosa. E eu tenho essa carta, tá? Lá na casa da minha avó. Eu tenho certeza, se eu cheirar hoje, ela tem o cheiro de rosa. Que legal. Então, são depoimentos que você fica, na hora você nem percebe, mas depois você raciocina e pensa, quem era Chico Xavier? Quem ele? Naquela simplicidade ali, né? Ele era tão franzino. Nessa última vez que a gente foi, ele já estava bem doente. Então ele quase não levantava. Então franzino, o óculos dele era até grande para a cara dele. E ele sempre de olho fechado, ele escrevia as cartas de olho fechado. O cara direcionava o papel para ele escrever, mas ele não olhava para a carta. E ele escrevia sem parar, punha papel, tirava o papel, punha papel, tirava o papel. Então aquilo... Para ele inventar uma história, não, tantas histórias, não tem artista, tanto que o artista que fez ele não conseguiu imitar ele. Conseguiu parecer, mas não imitar e já ele. Está no mundo espiritual, né? É. Provavelmente então, os dois se encontraram, sim, né? Sim. Então eu acho assim, são e você coisas sentiu alguma coisa diferente de estar próximo dele assim? Olha, quando ele me deu a bênção, parecia, sabe quando parece uma aura? Mas uma coisa boa. Você fica vazio, como só coisa boa. Sabe aquela coisa ruim que você tem dentro? Aquela angústia, aquela amargura. Sai tudo. Eu me senti tão leve, tão leve, tão leve, que quando eu sentei, sabe quando parece que só a sua pele está sentada? De tão leve que eu estava. E quando eu saí de lá, eu era outra pessoa. Eu era outra pessoa. Porque minha cabeça tinha mudado, meu coração tinha mudado. Então, tudo isso que eu passei, eu tento passar para meus filhos. Que tem a vida após a morte. Que tem pessoas que podem nos guiar e nos ajudar. Mas, e ele continua trabalhando, lógico, com certeza, agora no mundo espiritual. Lógico. O trabalho dele agora talvez seja até mais elevado, né? Muito boa. Gostei bastante de ter compartilhado isso conosco. Espero que as pessoas que nos assistiram possam também aproveitar dessa história. Se gostaria, eu agradeço muito a você por ter dividido isso conosco, né? Porque eu acho importante as coisas do bem serem compartilhadas. Verdade. Você tem alguma mensagem, alguma coisa que gostaria de falar? Não, eu só falo assim, que hoje existe muita falta de crença. Hoje o povo não pensa em Deus. Hoje o povo só pensa em si mesmo. Acredito até que essa pandemia veio para nos abrir mais, ajudar o outro, pensar no outro, não pensar só no nosso castelinho. Antes a pessoa tirava selfie bonita, fazia Photoshop, era melhor que você era inferior. Hoje não, todo mundo usa máscara, todo mundo tem a mesma cara, só muda os olhos. E aí a gente tem que pensar nisso, refletir isso. Tem gente que está crescendo com a pandemia espiritualmente. Tem gente que está se aproveitando da pandemia. E está se afundando. Se afundando cada vez mais, né? Bom. Então, pessoal, obrigado. Eu choro mesmo, eu sou chorão. A gente se emociona, né? Até mais. Vou te perguntar de novo e a gente começa. Tá bom. Eu vou olhar um pouco para cá. Esquece eu vou esquecer a câmera, que é mais fácil. Faz como que você não estava aqui ontem. É muito problema. A gente pode botar até no final essas cenas. Porque a gente não tem, não sabe. Porque assim, eu estava até pensando em colocar que dar uma introdução sobre Chico Xavier, porque quem tem menos de 20 anos não sabe, não conhece. Você podia fazer a importância isso. da pessoa, né? Os mais antigos se lembram, mas agora ele é uma lembrança. Só se a gente contar uma história pra eles. Sem contar que o YouTube está cheio de coisas denegrindo a imagem dele, né? Tem um grupo agora que porque depois desse outro, minha filha, todo mundo que faz isso é ruim agora, né? Isso.